empresários, políticos, bancários, juízes e até grilos. Quando fui pesquisar para fazer esse vídeo, tomei um choque de realidade. É possível que os políticos não sejam os maiores corruptos do país. No meio de tanta informação nova, decidi trazer para você os 5 maiores corruptos da história do Brasil. E aposto que você nunca ouviu falar da maioria. Número 5. Operação Zelotes, de 2015. 19 bilhões de reais. A operação investigava o pagamento de propina a conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, para que multas aplicadas a empresas, bancos, montadoras e empreiteiras sumissem. O CARF é um órgão do Ministério da Fazenda que julga recursos de empresas multadas pela Receita Federal. Segundo a Polícia Federal, essas empresas e empresários pagavam propinas por intermédio de lobistas para anular multas da Receita Federal. Dentre os nomes suspeitos estão empresas como a Gerdau, o Bradesco, o Santander, a RBS, uma afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, e o Banco Safra. Número 4. Altino Masson. Mais de 3 São Paulos de terras roubadas. De acordo com a revista Piauí, 458 mil hectares de terras públicas foram tomadas e 284 mil hectares de terras privadas. São 742.700 hectares no total. Ainda segundo a revista, todas essas terras foram tomadas por Altino através da estratégia de grilagem, que podemos entender como uma apropriação ilegal de terras. As terras são consideradas griladas por estarem em uma região onde a compra e venda de terras são ilegais. Se fizermos um cálculo rápido, imaginando que cada hectare, uma região de aproximadamente uma quadra, custe míseros 30 mil reais, podemos entender que Altino se apropriou de 22 bilhões e 281 milhões de reais. Mas claro, esse prejuízo é incalculável, pois são terras que não podem ser comercializadas e o custo ambiental é inimaginável. Número 3. Lava Jato. Quantidade de dinheiro público desviado, 42,8 bilhões de reais. A Operação Lava Jato identificou que existia um grande sistema de propinas ligado à Petrobras e principalmente empreiteiras. Diretores e outros cargos da Petrobras cobravam para facilitar negócios entre os envolvidos. Foram anos de corrupção e muitos contratos superfaturados, além de outros crimes como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva e muito mais. O nome da operação se deu por utilizar impostos de gasolina para a lavagem do dinheiro. Estima-se que o caso foi um acelerador da crise econômica brasileira a partir de 2015 e causou milhões de desempregos. A justiça conseguiu recuperar 25 bilhões de reais dos 42 bilhões desviados. Pelos desdobramentos, muitos consideram o maior caso de corrupção do Brasil. Alguns só consideram pior do que isso quando alguém assiste o vídeo e não deixa o like. Número 2. Banestado, de 1996. Valor enviado irregularmente ao exterior, 30 bilhões de dólares. Atualmente seriam quase 150 bilhões de reais. Esse caso se caracteriza pelo envio de dinheiro ilegal para o exterior pelo Banestado, o Banco do Estado do Paraná. De acordo com o Jus Brasil, durante anos, centenas de empresas e gente muito rica e famosa do país enviaram para a agência do banco em Nova York recursos por meio de conta CC5, uma espécie de conta criada pelo Banco Central para permitir que brasileiros residentes no exterior pudessem trocar moeda nacional por moeda estrangeira de forma simplificada. Agora, para o número 1, é importante a gente pensar no significado de corrupção. De acordo com o Mundo Educação da UOL, a corrupção é a prática em que uma pessoa propõe ou recebe alguma vantagem indevida em um âmbito político, corporativo ou privado. Uma vantagem indevida. Número 1. 896,2 bilhões de reais. A dívida das empresas com os estados brasileiros. Você pode pensar que isso não é corrupção, que o problema principal é o Estado que cobra muitos impostos e etc. Então dá uma olhada em quem são os maiores devedores. Refinaria de Petróleo Manguinhos, 7,7 bilhões, Ambev, 6,3 bilhões, Telefônica ou Vivo, 4,9 bilhões, Sagra Produtos Farmacêuticos, 4,1 bilhões de reais e Droga Vida Comercial de Drogas, 3,9 bilhões de reais. Detalhe, a Ambev em 2022 apresentou lucro líquido de 14,8 bilhões de reais. Lembra que a definição de corrupção é uma vantagem indevida sobre algo. Então, você acha que uma empresa pequena ou média pode ter uma dívida de 1% desse valor? Não, ela não pode. Ela possivelmente quebraria com as complicações que uma dívida dessa geraria. Além disso, pessoas físicas, pequenas e médias empresas pagam mais imposto porque essas gigantes não pagam, porque o governo não vai ficar sem arrecadar. Então, as consequências disso podem ser muito maiores do que o valor dessa dívida.
Sendo assim, essas empresas estão sim recebendo vantagens indevidas em relação a nós, pessoas comuns, e de acordo com a definição, isso é corrupção. Como menção honrosa, que poderia ser horrorosa nesse caso, temos mais uma loucura. 30% do PIB, o que seriam atualmente 3 trilhões de reais, foi o confisco do Collor. Em 16 de maio de 1990, o ex-presidente Fernando Collor de Mello anunciou 27 medidas para conter a inflação, que estava absurda na época. Uma das medidas foi fechar 24 empresas estatais e demitir 81 mil pessoas. Uma notícia muito ruim, mas não chegou nem perto do choque que foi o confisco. Com o confisco, 80% do dinheiro em poupança ou até mesmo em alguns tipos de investimentos foi confiscado do dia para a noite. O dinheiro que muita gente guardou a vida toda e ia usar para comprar uma casa ou pagar a faculdade do filho simplesmente sumiu. Até mesmo o dinheiro que empresas precisavam para suas operações funcionar sumiu. O dinheiro seria devolvido parceladamente, mas imagina, qual a confiança de que isso realmente aconteceria se o governo estava numa crise econômica e do nada pegou todo o teu dinheiro? Vidas foram perdidas, sonhos destruídos, empresas faliram e o pior, só em 2001 colocaram na Constituição que o governo não pode confiscar o dinheiro do povo. Realmente, tudo isso parece ficção, mas é importante a gente pensar um pouco sobre onde está o dinheiro no Brasil e se isso está certo. De forma alguma é errado ficar rico, isso é ótimo. Só temos que olhar através da neblina e ver como essas pessoas conseguiram esse dinheiro, criticar e denunciar se for de forma errada. Como dizem por aí, não existe almoço grátis. Se alguém possui a mais de forma irregular, isso obrigatoriamente sai de algum lugar. E pode ter certeza que não é do bolso dos mais poderosos. Caso tenha alguma opinião diferente ou complementar, comenta aqui embaixo, pois a sua ideia pode virar um vídeo novo no canal e chegar a muito mais pessoas. E se você chegou até aqui no vídeo, provavelmente vai gostar de mais vídeos do canal. Se inscreve e assiste mais esse aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.